Não, né? Porque Ainda eu não. coloquei para compartilhar. Com certeza não vai dar. Acho que agora foi. Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Bom, vamos lá. Deu certo? Deu certo. Ô, Dani. Bom, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Daqui a pouco eu vou deixar você mesmo se apresentar, porque eu estava lendo aqui seu currículo e falei, gente, Dani não é nem de exatas, nem de humanas, ela é de boas, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas assim, para quem nunca, né, participou de nenhum evento desse, né, do Ikigai, é um evento que não tem dono, né? Assim, somos pessoas que juntas queremos compartilhar algo que seja relevante, né? Algum tema que seja relevante. A gente começou os Ikigais em 2020. Até então, né, eram um por mês, né? Depois a gente combinou de trazer sempre que tivesse um tema muito relevante. E aí, conversando com o Dani, a gente entende que esse tema é super relevante, tá super na alta, né? Tá batendo na porta, né, Dani? A Dani vai explicar um pouco pra gente. Então, queria dar as boas-vindas para vocês e mais uma vez agradecer, né, nossa facilitadora, vou falar assim, né, que a gente chama de palestrante, mas nossa facilitadora. Nosso evento tá sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar no canal, né, do Ikigai Dojo. E Dani vai trazer, né, alguns pontos e a gente também vai ter momentos da gente abrir o microfone para fazer perguntas e respostas. Então, fique super à vontade, seja muito bem-vinda, Dani, e demais. Obrigada, Beth. Obrigada a todo mundo. O tempo aqui, eu sei como é corrido, a vida é muito corrida, né? Aí a gente chega em casa depois do trabalho, aí temos o outro tempo, o próximo tempo, né? Com os filhos, com o marido, com, de repente, os bichos, com a casa, enfim, né? Com tudo que tem aí girando em torno da nossa vida. Então, obrigada mesmo, né? Por esse tempo. O tema, né, que nós trouxemos foi saúde mental, é um novo EPI, né? Falar um pouco sobre o futuro do trabalho e com essa pegada, né, de ser de fato mentalmente sustentável. E esse de fato, né, vamos talvez trazer de forma traduzir, né, com sinônimo de forma genuína, né, gente? Porque às vezes a gente faz uma série de ações, né, nas empresas, a gente tem contato, né, com uma série de ações, mas que muitas vezes elas não foram pensadas para que sejamos mentalmente saudáveis, e sim para atender uma norma, e sim para atender uma regulamentação, né? Então esse é o ponto de hoje aqui. E aí, assim, eu queria destacar, né, e estou trazendo aqui para a pauta a questão da NR1. O que tem de novidade, o que está todo mundo falando, né? Por que todo mundo começou a falar sobre a NR1 e o que isso tem de impacto no nosso dia a dia e na nossa empresa. Eu não sou nem engenheira de segurança, nem técnica de segurança, tá? Não sou da área de segurança, trabalhei muitos anos na área de segurança, mas não tenho formação. Mas sou muito entusiasta desse assunto e acabei de fazer um curso de curta duração, uma pequena certificação no assunto com o Dr. Hudson Couto, não sei se todos conhecem, então eu trago muitas referências do que foi o curso dele para mim, tá? Para compartilhar com vocês. E a ideia é que possamos conversar, trocar experiências, aprender juntos, né? Porque, né, acho que esse é o caminho, é o melhor caminho, tá? Então, assim, vão ter dúvidas, inclusive, que eu não vou conseguir tirar por não ser da área, mas anoto, pesquiso e trago para todos, tá? Bom, eu sou Daniele Sidra, sou formada em Engenharia de Produção Mecatrônica, tenho especialidade em Engenharia Econômica Financeira e tenho mestrado em Direção de RH e Gestão do Conhecimento. Então, como a Beth começou a apresentação, eu sou uma engenheira de pessoas. É assim que as pessoas têm me rotulado, né? Se é que dá, mas sou uma engenheira de pessoas. Eu tenho mais de 20 anos
aí de dedicação à implantação de sistemas de gestão, que é o meu forte, melhoria contínua dos resultados, segurança do trabalho e treinamentos comportamentais. E atualmente eu trabalho na consultoria chamada Flow, né? E sou a Regional Manager aqui de Minas Gerais. Tá? Então vamos lá. Eu achei super interessante quando eu fui, quando a Beth me convidou, né, para o Ikigai, e eu fiquei, cara, olha que legal, assim, né? O Ikigai para mim sempre teve um caráter, né, de uau, quando que eu vou conseguir identificar o meu propósito, quando que eu vou conseguir ter de fato aquela paixão, aquela vocação para as coisas, e li muito e tal, e sempre fiquei rodeando nesse conceito. E aí, entrando na Flow, que também tem um conceito muito interessante, que é o equilíbrio, né, entre o desafio e a habilidade. Né? Quando você consegue equilibrar o tamanho daquele desafio que você está inserido com a habilidade que você tem para, de fato, executar aquele desafio, você entra no estado flow, que é um estado focado, um estado feliz, né? Assim, a gente costuma dizer que é quando a pessoa está realizando atividade e ela se sente totalmente absorvida, né, com aquela atividade. Um exemplo que a gente usa muito os artistas, né? O pianista, por exemplo, quando ele está tocando, e aí você vê que até ele fecha os olhos, que ele nem percebe, né, que ele flutuou, que ele foi para um outro estado, né, da vida. Então esse é o flow. E aí, por que eu trouxe esse slide? Porque se o Ikigai é onde a gente tem aquele propósito, né, o ponto onde propósito, paixão, vocação, profissão se encontram, e flow é o estado mental que a gente está totalmente imerso numa atividade, então Ikigai cria a condição ideal para o flow. Não faz sentido? Total. Pois é, eu achei incrível. Eu falei, vou ter que levar essa conexão que foi mais forte que eu. Bom, então vamos lá. Então vamos falar um pouco de contexto, né? A NR1, a norma regulamentadora, a NR significa alguém de segurança do trabalho aqui? Da área de segurança do trabalho? Diretamente não deve ter entrado ninguém ainda não, mas todo mundo de alguma forma, Dani, tem algum pezinho lá. Entendo. Bom, então a NR1, a norma regulamentadora número 1, é uma norma do Ministério do Trabalho que define diretrizes de segurança do trabalho. Tem também lá dentro as obrigações do empregador, os direitos dos trabalhadores e todas as responsabilidades que envolvem essa gestão de SESMIT. Tá? A norma, é importante a gente frisar, ela é aplicável a qualquer empresa, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela de uma atividade econômica de mineração, seja ela de call center, não interessa. Qualquer segmento, a norma é aplicável. Tá? Então, primeiro contexto. Pode passar, por favor. E aí, assim, o que aconteceu, né? Contando um pouquinho do histórico. A NR1, ela passou por uma atualização em agosto do ano passado, gente. E o que ela trouxe nessa atualização do ano passado? Ela trouxe muito a questão de gerenciamento proativo dos riscos ocupacionais, só que com a inclusão dos riscos psicossociais. Tá? Algumas outras inclusões e tudo que não vem ao caso vão focar nessa questão de riscos psicossociais. Tá? E ela determinou, né, o Ministério do Trabalho determinou que até maio de 2025 a empresa precisaria se organizar para promover as regularizações que fossem necessárias para atender a norma. Tá? Bom, dito isso... Dani, pode falar. Desculpa, eu me meter. Mas assim, acho que bastante pessoas já conhecem um pouco, né? Sabe, ou pelo menos sabe que existe,
Mas só para a gente lembrar o tanto que o mundo está mudando, a NR1 ela existe desde 78, né? Uhum. E desde então não se falava sobre esse tipo de risco, é isso, né? Exatamente. Mas, gente, isso, assim, isso é muito importante que você trouxe, sabe, Beth? Porque parece que as empresas, o mercado, o Ministério do Trabalho, né, parece que deu um clique. E a gente despertou, né, para essa necessidade, vamos dizer assim. Assim, gente, não é segredo para ninguém. A gente olha para o lado, às vezes com a gente mesmo, às vezes com a nossa família, né? O tanto que a condição de trabalho impacta diretamente, não é o único fator. Isso depois a gente vai falar. Mas como ela impacta diretamente na saúde mental das pessoas, né? E claro que se a pessoa não estiver bem, não estiver saudável, ela não vai produzir. Então, impacta diretamente, né, na produtividade das empresas. Tá? Essa mudança é um avanço muito significativo. Né? Agora, o passo que é importante a partir de agora e que assim, vai mudar, não é só a norma ter mudado, né? É a empresa conseguir se adaptar e fazer isso de forma genuína, né? É muito desafiador porque a complexidade desses riscos, tanto para você identificar, quanto para você avaliar, quanto para você tratar, não é simples, né? É desafiador, mas ao mesmo tempo vai ser um divisor de águas, né? Para a questão da saúde mental. Não sei se vocês viram, né? Mas mês passado saiu uma notícia que o Brasil tem o maior número de afastamento por ansiedade e depressão nos últimos 10 anos. Cara, isso é um dado muito sério, muito crítico, sabe? Então, assim, eu acho que tudo está conduzindo e levando para essa finalidade. Bom, gente, até aqui. Alguma dúvida, algum comentário, algum ponto? Então, beleza, vamos seguir. Por favor. E aí, antes da gente começar a... Não, me adiantei, perdão. Os riscos psicossociais, eles têm alguns métodos de análise e intervenções diferentes dos riscos que a gente já conhecia, né? Tradicionalmente que a gente já conhecia, né? E as empresas precisam definir algumas estratégias bem específicas e bem direcionadas. Então, não sei se vocês já estão vendo esse movimento onde vocês trabalham, mas já existe uma série de ações, de plano de ação envolvendo adequação de política, o programa de apoio ao empregado, uma série de treinamentos, empresas revisitando cultura e treinamentos muito focados em saúde mental. Então, é um grande movimento que está acontecendo agora, né? E que tem essa necessidade aí no plano de fundo, tá? Agora, tem que tomar... E assim, eu fico batendo muito nessa tecla, porque a gente vê muita implantação de cultura que não passa da segunda página. A gente vê muito treinamento de líder que são treinamentos que não têm aplicações práticas, né? Então, na hora que você olha para o tema de saúde mental, é um tema muito profundo. E aí a gente precisa olhar com a profundidade necessária. Ok? Pode passar, por favor. E aí, antes da gente pensar nas estratégias todas para a gente implantar, como é que a gente vai fazer, como é que a gente não vai fazer, existem algumas armadilhas, né, que a gente pode incorrer na hora que a gente começa a tratar os riscos psicossociais. Então, a primeira armadilha é a utopia do modelo de trabalho sem pressão. Gente, não existe trabalho sem pressão. A gente pode encontrar um ou outro e tal, mas na grande maioria, eu pelo menos não conheço nenhum trabalho que seja, sabe,
executada e que você não tem uma pressão de um cronograma, você não tem a pressão de uma entrega, de uma qualidade de entrega, de um cliente, de uma comunidade, de qualquer stakeholder, né? Então, isso é uma armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado. Quer dizer que se o trabalho tem pressão, ele é caracterizado como risco psicossocial? Não necessariamente. Tá? O trabalho, ele só pode ser caracterizado desta maneira se ele tiver pressão a todo o momento. A gente fala, essa sigla DTI significa se ele for denso, tenso e intenso. Uma coisa é você ter pressão pontual, uma coisa é você ter densidade, né? Ou seja, muito trabalho de forma pontual e depois você, né, entra na sua normalidade. Intensidade pontual. Agora, quando você reúne esses 3 fatores de forma constante, isso realmente pode vir a caracterizar um risco psicossocial. Tá? Uma outra armadilha é generalizar a ocorrência do risco, levando em consideração apenas o processo produtivo. É aquilo assim, entra um fiscal do Ministério do Trabalho num call center. Ele já chega com o checklist dele de auditoria preenchido. Porque call center tem um rótulo, né, de ser um lugar insalubre para se trabalhar. Eu tive uma passagem bastante significativa por call center. E não é assim. Não sei se tem alguém aqui de empresa de call center. Não é necessariamente assim. Tá? Então, depende muito de empresa para empresa, depende muito de segmento para segmento. São inúmeras variáveis, tá? Que a gente não pode, tem que tomar muito cuidado ao generalizar essas variáveis. Tá? Bom, e o terceiro, a gente tem aí confiar exclusivamente em resultados de questionários. Questionário, Forms, enfim, e outros questionários que a gente tem, muitas vezes as respostas são binárias, né? Ou é 0, ou é 1, ou é sim, ou é não. E aí, esse questionário entra numa média que é muito perigosa. Como que a gente consegue fazer um diagnóstico na profundidade que a gente já falou anteriormente, que é necessário que se faça com um questionário tendencioso, né? Que a gente só tenha duas respostas possíveis. Às vezes, numa área, a gente tem uma condição muito agravada, muito complicada, e numa outra área a gente tem uma condição maravilhosa. E aí, quando a gente vai fazer a média, aquilo dali se perdeu. Né? Aquela área que a gente poderia ter tido a oportunidade de cuidar, ela entrou numa média e aquilo se perdeu. Tá? Então, muita atenção em questionários, tá? E por último, né, dos que eu trouxe, né, são 10 armadilhas que o Dr. Hudson recomenda que a gente olhe, mas eu trouxe essas 4 que são as mais usuais, tá? E o trabalho como a única causa de burnout e de outros transtornos mentais. Gente, isso também é muito complicado. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma predisposição para um transtorno mental, para uma doença, e a gente pega e coloca tudo no colo do trabalho. Então, assim, a gente tem que fazer um mapeamento. Isso, de fato, é muito sério. O burnout, ele teve um aumento muito significativo nesses últimos tempos, e o trabalho ele levou esse rótulo de vilão do burnout. Então, assim, cuidado, tá? Com esse item que é bem complicado. E, assim, a melhor forma, a forma recomendada, né, para que a gente consiga não cair nessas armadilhas e identificar, de fato, onde que a gente tem, onde que a gente não tem riscos psicossociais, usando ferramentas adequadas e usando também profissionais capacitados. Né? O ergonomista, o time do SESMIT, são as pessoas que estão capacitadas para conseguir identificar os riscos, as áreas que possuem e quais os riscos
que aquela área está incorrendo. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Podemos seguir? Então, vamos embora. Pessoal caladinho hoje, Beth. Pois é, porque o assunto é muito novo, eu acho, não sei. Só um ponto, assim, esse mapeamento, ele não é individual, né? Eu não estou buscando mapear as pessoas, né? Assim, tipo, rastrear quem está com alguma questão de depressão, burnout. Não é isso, não é a pessoa. É, tipo, o ambiente, a empresa como um todo. A empresa, a gente estratifica por área, a gente estratifica por atividade. Porque, às vezes, né, é aquilo que eu falei, a empresa, quando a gente olha a empresa como um todo e põe tudo no mesmo pacote, a gente vai olhar, fato, mas a gente tem que prestar atenção na individualidade da área e do processo. E uma outra coisa que eu fiquei com dúvida, logo quando você falou desse primeiro ponto aí eu não sei, tá, Dani, assim, só para, se não for a hora, depois você entra. Não, é sim. A gente até fala sobre isso nos treinamentos, assim, tem pessoas que lidam melhor com a pressão, outras é questão de perfil mesmo, sei lá. Isso também por exemplo, a gente colocar a pessoa certa nesse sentido, né? Eu sei que um ambiente nessa sigla aí, ele vai ser um ambiente que vai adoecer as pessoas. Mas eu vou, né, assim, vou dar um exemplo, tá? Uma manutenção num sistema que tem risco iminente, assim, aquela coisa assim, que a própria atividade já gera uma tensão, né? Não é algo que o gestor está fazendo, assim, a própria atividade já tem uma tensão em si. Ou, sei lá, por exemplo, uma atividade, vou pegar aí uma atividade de segurança empresarial, né? Que tem uma de ônibus. Por exemplo, né? Assim, a própria atividade ela já tem. E não é todo mundo que talvez vai ser adequado para isso. Faz sentido? Não faz? Faz sentido, você vai ver isso no próximo slide, inclusive. Mas olha que interessante que você trouxe. É a pessoa, sim, mas como a atividade ela já é uma atividade considerada de alto risco psicossocial, o ergonomista ele precisa atuar. Porque assim, a gente não vai conseguir um mapeamento de todas as pessoas que vão trabalhar. Às vezes sim, às vezes não. Então, assim, e o mapeamento é muito profundo, né? E vamos supor que a gente não tenha feito o mapeamento antes do recrutamento e seleção e as pessoas já estejam naquela condição. Aí é que entra o ergonomista. Porque aí o ergonomista vai fazer o quê? Ele vai, não, peraí, vamos fazer pausas. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer revezamento. O turno de trabalho tem que ser no máximo tal, sabe? Ele vai trazer algumas ferramentas da ergonomia que vão tirar a intensidade do trabalho. E aí você não vai ter a combinação dos 3 fatores. Então, o ergonomista vai conseguir minimizar, vamos dizer assim, o impacto desse conjunto, dessa combinação desses fatores. Esse DTI seria como se fosse um tripé. Eu tenho que derrubar pelo menos, eu não posso deixar ele em pé. Como é que é mesmo, Dani? É denso, tenso, intenso. Que é isso aí. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Vai mais um, por favor. E aqui que entra. Esse aqui é o pulo do gato. Esse quadro é um quadro que o Dr. Hudson forneceu para a gente, da metodologia dele. Tá? Eu até coloquei aqui o referencial teórico. E também de um livro que ele é coautor de Tratado de Gestão em Saúde do Trabalho. Tá? Essa aqui, as estratégias que é recomendado que se faça, né, para tratativa, identificação e tratativa dos riscos, elas têm que partir dessas 6 dimensões que estão aqui na linha do meio, tá? Então, e olha que no meio você tem aí, o ser humano, que às vezes pode ter uma maior predisposição para a saúde mental ou uma maior predisposição para transtorno mental. Isso é um fator que é, sei lá, talvez determinante. É muito forte.
né, se associado às outras dimensões. Então, vamos ver, por exemplo, quais são as dimensões? Qualidade da gestão é uma dimensão que precisa ser observada, porque dependendo da qualidade da gestão e da combinação dos fatores, você pode ter riscos psicossociais atrelados à qualidade da gestão. Você pode ter riscos psicossociais atrelados a realidades psicossociais e fatores higiênicos do trabalho, o ambiente de trabalho, né? Ele pode ser insalubre. Você pode ter também provenientes de estresse, atividades muito estressantes, né? Modelo de carga de trabalho humano. Então, assim, às vezes é um trabalho que exige uma carga, uma força de trabalho humano muito grande. Características intrínsecas da tarefa, da atividade, às vezes é uma atividade insalubre. Por exemplo, como é que é o nome? Os caras que ficam lá no presídio, como é que é o nome? Carcereiros? Carcereiros. E o quadro de valores da empresa. Às vezes você não se reconhece naqueles valores. E tudo bem. Só que se você fica se impondo aquele ambiente, você começa a ter conflitos. Aquilo aí pode te gerar também questões de riscos psicossociais. São fatores que precisam ser muito bem considerados. Tá? E aí, quando a pessoa está exposta, as pessoas da equipe estão expostas alguma dessas dimensões ou algum risco psicossocial inerente a essas dimensões, ela passa por uma zona de tensão, ali uma zona de sofrimento. Dependendo do que acontece, né, ele começa o quê? A se adaptar. Ele começa a controlar a tarefa, ele fica satisfeito com a tarefa. Então, assim, sempre que a gente tem algum processo novo, né, alguma atividade nova, você sempre fica meio ansioso, meio calejado, meio, né, ai meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E depois, vamos para o positivo, né? Vamos supor que todos aqueles fatores convergiram de forma positiva, que você também tem uma maior predisposição para saúde mental. Aí, beleza, aí você, controlei minha tarefa, consegui, fiquei satisfeito, meu chefe me ajudou, eu consegui essa situação de estresse aqui. A empresa tem alguns mecanismos para não deixar essa intensidade desse estresse para além do que eu consigo, ou houve uma correção aqui no ambiente, e aí eu não. Os fatores higiênicos não estão mais incidindo, né, sobre a rotina da minha área, e assim vai. E aí eu consigo, né, alcançar alta motivação, trabalho como valor no referencial do indivíduo, ser reconhecido, enfim, me reconhecer de forma positiva. Mas o contrário também é válido, né? A pessoa se encontra em algum momento, né, ali de risco psicossocial dentro daquela equipe, dentro daquela atividade, e aquilo não é corrigido. Ou aquilo ganha maior intensidade, ou aquilo ganha maior volume. E aí a pessoa que tem aquela mesma ansiedade, né, aquela mesma tensão, ele começa a ter o quê? Insatisfação no trabalho. E se aquilo for constante, além de insatisfeito, ele começa a usar medicamento. E se aquilo não for corrigido, ou com ele mesmo, né, gente, porque é muito sensível, com o time mesmo, ou na própria área, né, se as intervenções, né, não forem feitas, se os líderes não forem treinados, se não houver um mecanismo de escuta daquela área, para cuidar da saúde daquela área, né, enfim, se nada for feito, ele já parte para a zona de adaptação precária. Medo de ser desligado,
Isso aqui nunca vai mudar, é a desesperança. Aí o time começa a ter defesas psicológicas coletivas. Começa aquela fofoquinha demasiada, aquela rádio peão, um protegendo o outro, ou, pior ainda, um detonando o outro, né? E aí entra na zona de adoecimento mental, que a gente entra com a crises emocionais, fadiga. Tá ruim a minha fala, gente? Melhorou um pouco Dani, assim? tá dando um Melhorou pouquinho um de pouco. interferência. Mas melhorou um pouco, estava um pouco distante. Não, e eu falei pra caramba, né? Não, Não, mas dá para estava dando para ouvir. entender. Mas com bastante esforço, tá? Desculpa. Mas aí entra nessa zona de adoecimento mental, né? E fadiga, estafa, períodos de depressão, psicopatia social. Enfim, aí é que o bicho pega. Quando a gente chega, né? Quando o time chega, quando alguém do time, né, chega nesse momento, aí é uma intervenção junto com os médicos, né? Enfim. Então, assim, é complexo pra caramba, né? Tem uma complexidade de fatores e tem uma complexidade de identificação também, né? Porque não é simplesmente você falar, meu chefe é ruim, então eu tenho um risco psicossocial. Não, não é assim. A gente não pode esquecer desse meio aqui, ó. A gente não pode esquecer desse meio, o fator humano, né? E a gente não pode, gente, de forma nenhuma, esquecer das armadilhas que a gente falou antes. Porque é muito natural, né? A gente pegar, de repente, um ambiente onde o gestor não está talvez nos seus melhores dias, está passando por um problema também, e aí junta isso com um call center, né, de madrugada, pronto, risco psicossocial. Não necessariamente. Existem métodos, existem ferramentas, né, que tiram a gente desse lugar aí de identificação direta, tá? Pode falar, Matheus. Pensando aqui que é muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo que você falando assim, parece ser claro, mas assim, no meu entendimento é um negócio muito, não sei se eu vou falar que é besteira, mas ao mesmo tempo muito intangível. É difícil de você tangibilizar isso e nominalmente classificar isso, porque são várias coisas que vai se conectar, né? Assim, igual você falou, a gente não pode colocar o trabalho como um vilão, porque tem aspectos também que vêm externos, né, de vida pessoal, que acaba a gente talvez potencializando ele dentro do trabalho, dependendo do ambiente que você encontrar lá, né? Mas aí eu fico pensando no desafio de se identificar, talvez, é, situações potenciais ou a gente não vai colocar aqui o CPF de uma pessoa, né? Mas talvez uma pessoa que tende a propagar aquilo de uma forma mais é, ruim, assim, dentro do ambiente e potencializar um ambiente que talvez não está tão bom também, entendeu? Ô, Beth, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô saindo com o coração quentinho. Matheus, é isso aí, cara. É isso, exatamente isso. Sabe? É complexo e não é nada simples, tem inúmeros fatores e a gente tem que usar e abusar das ferramentas para sair do intangível, para sair do achismo, para sair dos rótulos. Então, o convite é mesmo, saiam dos rótulos, e aí a importância do tal, do profissional, do SESMIT e do ergonomista. O médico do trabalho, ele também tem uma condição aqui muito muito importante, né? Ele tem um papel muito importante. Então, é aquele SESMIT completinho mesmo. Médico do trabalho, o engenheiro de segurança e o técnico, né? Claro, e o ergonomista, sabe? Essas são as pessoas capacitadas para conseguir fazer essa identificação coerente, né? Sem tirando os achismos, sabe? Pode falar, Beth. Ô, Dani, e assim,
é uma tecla que a gente vive falando também, né, nos treinamentos, especialmente para liderança, e talvez isso ganhe um pouco mais de força, assim. A gente tem um período de recrutamento e seleção, e a gente tem um período de experiência. Nesse período de experiência, eu vejo que a gente, assim, enquanto, né, assim, as empresas no Brasil usam muito pouco, né? Então, nesse período, por exemplo, essa questão, a gente fala muitas vezes para falar sobre essa questão dos valores, né? Se os valores não batem, dificilmente essa pessoa vai conseguir, né, se enquadrar, porque vai ficar em choque, em conflito, vai trazer mais problemas e tudo mais. E da mesma forma, talvez, essa questão, né, de se é um ambiente que tem um pouco mais de estresse, né? Como é que aquela pessoa, se ela consegue lidar com aquilo e ir para essa zona aqui de cima ou não, né? Então, o quanto que o gestor talvez vai precisar usar mais, assim, penso eu, isso deveria ser assim desde que o mundo é mundo, né? Desde que a gente, né, tem um gestor para olhar sobre isso. Mas talvez não olhavam e agora vai ser ainda mais importante olhar. É isso aí. Agora vai ser cada vez mais importante. E o gestor, ele é a primeira linha de defesa, né, gente? Ele é o primeiro cara que vai conseguir reconhecer. Só que às vezes ele tá tão adoecido que ele também não consegue. Por isso que a área de SESMIT, ela é muito estratégica, sabe? Uhum. Boa. Eu não sei se eu tô com a mão levantada ainda. Não, tá mais não. Daniel, é um desafio, né? Porque a gente vem de uma geração de liderança relativamente adoecida, né? Em alguns aspectos. Então, para eles poderem capitanear esse tema com a complexidade dele, vai exigir muito deles, né? Porque como que uma pessoa doente vai tratar? É complicado. Muito complicado, muito. É demais, assim. Às vezes você olha e você fala, poxa, ninguém pode dar o que não tem, né? É É complicadíssimo isso mesmo. aí. Mas aí a gente tem né, a área do SESMIT ali como sabe, essa galera que vai conseguir, ao menos, talvez não tratar tudo, né? Porque pegando um gancho na sua fala, Matheus, uma coisa é você levantar o problema, outra coisa é você tratar, né? Então, assim, tem também essa diferença. E, gente, uma informação importante que eu também preciso passar é a seguinte, que as empresas, diante desse prazo, né, e é por isso que eu entendo que está todo mundo vendo, olhando para isso e falando sobre isso, e um monte de, enfim, empresas se organizando para isso, está tendo um movimento para adiar a vigência dessa implantação, tá? Da revisão da NR1 por um ano ainda. Mas ainda está tramitando isso junto ao Ministério do Trabalho, tá? O Ministério do Trabalho ficou inclusive, disponibilizar um manual até o final. Alguns estão falando que até o final desse mês, outros estão falando que é em 90 dias, enfim. Mas ficou de disponibilizar um manual do como, porque não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a ANR, ela não diz o como você tem que fazer. Ela só diz que você tem que fazer praticamente uma política, né? Lá de primeiro nível e tudo. Ela diz o que você tem que fazer, mas ela não diz o como espera que você faça. Né? Então, o Ministério do Trabalho ficou de soltar um manual para as empresas bem detalhado sobre esse como fazer. Tá? Então, pode ser que esses prazos que a gente falou anteriormente, ali de maio, né, que é mês que vem, pode ser que não seja cumprido. Tá? Pode ser que tenha essa prorrogação enfim, aí caia por terra, mas é a atualização desses meses agora, tá? Daqui a pouco a gente vai saber. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Ô, Daniel, Oi! boa noite. É o Gama que está falando, tudo bem? Joia, Gama. Só um ponto, que eu não sei se eu vou falar besteira, mas em relação ao que foi
dito aí do líder ser a primeira barreira, né? E também, que eu acho que a Elizabeth que falou, da questão dos valores. Vai ter determinadas situações, para você ser essa barreira, você vai precisar falar não para cima. Mesmo que, às vezes, isso você fique exposto, né? Porque quanto maior o cargo, mais politicamente falando, a gente também tem que ter essa habilidade. Mas aí, essa primeira barreira, conflitando com os valores, isso é algo que o líder, primeiro, ele precisa entender o que ele quer, né? Porque se o valor for, de fato, essa questão da gestão das pessoas, com ótica na defesa e de proteção de demandas desnecessárias, que vai aumentar essa questão da saúde mental, digo no sentido negativo, porque às vezes é muito desejo, né? Tem vários desejos que o líder recebe e não agrega valor para aquele momento, mas é uma carga burocrática, dependendo do local onde você trabalha, que isso faz com que gere aquele clima ruim, que é da fofoca, que começa a conversar um com o outro, e aí a desmotivação vem, enfim. A gente acaba... o fim esses problemas aí que foram comentados. Então, acho que é importante a gente ter bem claro como que a gente vai lidar com esse conflito dos valores com essa questão da primeira barreira, quando a gente tiver a necessidade de falar um não, às vezes com um diretor, com um gerente geral e por aí vai. Cara, Gama, é isso, sabe? Por isso da importância da empresa como um todo estar engajada de forma genuína. Porque senão é o líder sozinho. Aí, olha para onde que vai a saúde mental desse líder. Porque ele está tentando melhorar o time dele, porque ele já percebeu que existem fatores de riscos ali, aliás, possibilidade, né? Que talvez, né? Vamos dizer que ele tem toda essa capacidade de identificar, mas ele enxerga que tem possibilidade de risco psicossocial ali. Ele enxergou qual que é, vamos dizer assim, a causa raiz, então daí ele começou a falar não, então ele recebe pressão de baixo, ele recebe pressão de cima e ele recebe pressão dos valores dele. Então, assim, se a empresa não fizer em todos os níveis hierárquicos, né, não fizer essa sensibilização em todos os níveis hierárquicos, esse líder, cara, ele está fadado a insucesso, ele está fadado a ele ter um problema de saúde mental. Adoecer, ele vai adoecer. Então, assim, por isso que, gente, a complexidade é grande. E aí, assim, baseado nisso, nesse argumento, é que as empresas se juntaram para pedir esse adiamento, que eu comentei, para que elas possam se organizar. E eu estou torcendo muito mesmo, eu aposto que todos aqui, né, pelo interesse que demonstraram, mas eu estou torcendo muito para que isso seja feito de forma genuína. Porque senão vai ser mais uma produção de papel que não vai levar a nada, né? É isso. Muito bom. A ideia é realmente muito boa, mas se dependendo de como ela vai ser implementada, pode, né, de fato gerar só um monte de papel e não é o que vai gerar o resultado que a gente realmente gostaria. 25 de maio já está batendo na porta, né, Dani? Então, realmente é uma coisa complicada. E um outro ponto, assim, você falou bastante da equipe, né, do SESMIT e tudo mais. A gente não tem o costume de ter psicólogo, né, no time do SESMIT, né? Assim, pelo menos não por legislação, né? Quando a gente fala de um psicólogo atuar numa empresa, vai sempre muito ali para a área do recrutamento, né? Então, assim, ok, eu acho que vai ser cada vez mais necessário por esse, né, por esse fator aí do meio aí, nesse mapeamento pontinho, antecipatório, né? Vamos dizer assim. Mas também talvez até para se juntar à equipe do SESMIT, né? Porque, não sei, talvez tenham algumas ferramentas, né, que
se juntem aí as questões da ergonomista, não sei, alguma coisa pode estar contribuindo também. Perfeito, Beth. A gente percebe isso, um aumento da importância do psicólogo do trabalho, que não é um cargo comum mesmo, mas é um cara que, estando ali, desempenhando a atividade dele de psicólogo do trabalho, vai ajudar e muito essa virada de chave, porque ele consegue, né, trazer os fatores humanos associados com os fatores do trabalho e fazendo, né, a conexão com os riscos psicossociais. Então, é um profissional que, neste momento, ele vira muito estratégico para a empresa que está olhando para isso, né, e que quer virar essa chave e implementar isso, né? Implementar essas adaptações da NR1 de verdade, né? Não tem outra palavra. Realmente. Eu vou sugerir uma coisa para gente fazer uma pausa, fazer uma foto, e aí a gente volta com mais perguntas, pode ser? Pode. Então, eu vou parar aqui Abrir a câmera, Roberto? Isso, por favor, eu vou parar aqui de compartilhar. Isso, gente, vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma foto. Ai, meu Deus, será que eu vou saber fazer aquilo, Sueli? A gente tem uma foto que a gente faz, que é num cenário especial. Espera aí que eu vou tentar, tá? Eu sou suspeita porque eu gosto muito, né? Acho que vai dar certo. Tem que ser aeronave. É uma nave. Ih, tá escrito inscreva-se. Eu tô igualzinha. Aeronave aí. Ixi. Será que vai dar? Vamos ver. Ah, deu. Eu já mando o print para vocês. Todo mundo que pôde abrir a câmera já abriu? Espera aí, só um minutinho. Vamos lá, Michelle, coisa boa. Beth. Tem gente se ajeitando aí, Beth, calma. Isso, ajeita. Ei, Agatha. Tudo bem, Agatha? Gama tá aí, Gama? Conseguiu? Tem um momento surpresa da foto. Todo mundo? Michelle conseguiu, Zil tá aí, Lara, Mari, Vou bater, hein, gente? Eu vou ficar caladinha para parar de aparecer esse negocinho aqui para mim. Aí, Gama. Foi, sim. Podem se mexer. Podemos respirar, Beth. Pronto. Eu não sei se vocês estão vendo normal aí. Eu tô vendo normal, não cheguei a ver eu vou mandar a fotinha aqui para vocês no chat, mas eu vou deixar aberto de novo o microfone para todo mundo que quiser fazer pergunta. Quem quiser manter a câmera aberta, gente, super à vontade, tá? A gente gosta. Se precisar apresentar de novo, Dani, você me fala que eu volto aqui. Vou fazer a edição aqui da nossa foto Rapidex. A gente pode também disponibilizar material, né, Beth? Pode, com certeza. Legal. A galera pode agora. Que aí depois pode consultar, né? Precisar de algum detalhe. Já vou fazer logo, porque aí fica todo mundo com... Ô, Dani, eu não estou... Eu tô aqui com o meu tic-teco, né? Pensa... batendo um contra o outro. Eu estou achando isso tão desafiador, mas tão desafiador, sabe? Assim, eu não tinha conhecimento, na hora que Beth mandou o convite lá, chamou muito a minha atenção. E eu, sinceramente, e até gostaria de saber, assim, a sua opinião, qual você acha que é o melhor caminho, assim, para este início, né? O que seria, assim, qual que seria talvez a melhor forma de abordagem, sabe? Porque nós falamos tanto em confiabilidade dos processos, mas quando nós falamos de confiabilidade humana, quando nós falamos de segurança psicológica, nós estamos ainda tão aquém, sabe, de onde nós gostaríamos, aí agora vem a legislação, e aí, né, eu estou sinceramente, assim, não sei os meus colegas, mas eu estou um pouco confusa. Qual que será a melhor estratégia? Então, eu sou, assim, esse é o sentimento mesmo, sabe? Eu já fiz alguns cursos, porque eu fazia o primeiro,
Aí eu ficava olhando, não é possível, bicho, não vai dar certo. Aí eu ia fazer o segundo, eu falei, nossa, é isso mesmo. Aí eu fiz o terceiro, eu falei, caraca, como é que vai ser isso? Como, né? Apesar de que me interessa muito, sendo bastante sincera, porque é muito necessário. Hoje vocês viram um cara que foi demitido em São Paulo e ele saiu pelado na Avenida Paulista. O cara não tinha para onde ir. O cara deu uma surtada, ele tirou a roupa e saiu na rua depois que tinha sido desligado. Você imagina qual é o nível de saúde mental que esse cara não estava? Quais riscos psicossociais ele não estava passando, né? E assim, e ele e muitos outros. Talvez, não sei vocês, mas eu tenho casos aqui perto de mim, assim, em volta de mim. Eu mesmo. Não é à toa que estou me interessando tanto por esse assunto. Eu mesmo acabei de passar por uma situação. Então, assim, está extrapolando demais. Então, assim, se a gente pensar no universo como humanidade mesmo, não é uma questão de vamos pensar só nesse mandato aqui, só enquanto eu estou aqui como presidente? Não. Sabe? O que eu estou deixando de legado para esse mundo, cara? É isso, sabe? Acho que é nessa linha que eu estou, né? De ir mais além. Vai ser difícil? Vai. Quase que impossível. Mas é necessário. É necessário. A gente está ferrando. A gente está ferrando as pessoas. E a gente mesmo, tá, enquanto líderes, enquanto empresas, porque a empresa é formada por pessoas. Então, acho que é isso que ficou para mim, sabe? Mas eu entendo esse seu momento, assim, de encaixando, assim, mas e agora? Mas e agora? Estamos aprendendo juntos, né, Dani? Uma construção, na verdade. Primeira coisa é buscar o conhecimento, né? Sim. Primeiro passo e também é buscar o conhecimento. Eu entendo que a gente precisa ter pessoas no time, no SESMIT, capacitadas para essa finalidade. Eu entendo que o profissional de psicologia do trabalho é um profissional extremamente estratégico. O médico nosso do trabalho ele não pode estar desatualizado, parado no tempo. Ele precisa ter formações, ele precisa se atualizar nessa mudança da norma. Aí a gente parte para o diagnóstico, sabe? Depois que a gente partir para o diagnóstico, e um diagnóstico profundo, um diagnóstico vai mexer nas gavetas de muita gente, né? E aí, assim, depois desse diagnóstico é que a gente vai saber qual é a ação que a gente vai ter que tomar. Obrigada, Dani. Passo a fala para os meus colegas aí. A Mari está aí na fila das mãozinhas. Isso. Eu quero falar um pouquinho, gente. E aí é o seguinte, Dani, o que eu acredito, Dani e time, né? A gente fala muito do SESMIT, da responsabilidade do SESMIT. Mas será que, ok, eles como detentores, né, do assunto ali, legal, ok, né, é uma coisa legal, mas eu vejo que ainda falta um certo conhecimento, um certo preparo da liderança muito grande. Então, a preocupação é como disseminar isso, é como preparar esses líderes, porque assim, a gente é muito bom em mapear risco de atividade. A gente faz bullseye, né, de atividades, mas e aí? Será que algum dia alguém pensou em fazer algum bullseye de pessoas? Levantar quais são os riscos de pessoas? E entregar para esse líder, né? Não sei, futuramente fazer que seja uma incubadora de líderes, para preparar esse líder, porque tem muito líder que é novo. A maioria. A gente tem uma rotatividade, isso olhando para o meu boteco, né? A gente tem uma rotatividade de líderes muito grande. E aí, na medida que a gente vai promovendo novos líderes, a gente não fomenta a capacitação necessária para que esses líderes saiam preparados para esse tipo de situação. Então, esses riscos de pessoas, eles precisam estar mapeados. E esses líderes precisam estar muito mais capacitados em gestão de riscos de pessoas do que o próprio risco operacional. Porque quem está na área, igual a gente falou, uma coisa vai levando a outra. Quem está na área, na linha de frente, depende de ter esse risco de pessoas muito bem trabalhado para chegar na operação e fazer a sua execução de fato com a mente sã.
Então, assim, o meu ponto primordial é com relação à capacitação da liderança para receber, né, para ter esse feeling, para fazer essa triagem com o próprio empregado. A gente observa uma falha assim, muito extrema. Quando eu falo, isso já aconteceu comigo. E acontece com o meu par, acontece com o meu colega, acontece comigo de novo, e por aí vai. E como que a empresa, né? E como a companhia ela está enxergando isso? Como que a gente está trabalhando a gestão de pessoas por meio desse riscos de pessoas? Que para mim é um risco e deveria ser mapeado. Acho que é o ponto que eu queria trazer, que para mim o butai de pessoas ele é fundamental para qualquer organização. Mari, excelente, sabe? Assim, até trazendo a questão da área do SESMIT, eu acho que eles precisam estar fortes, ser entendidos como estratégicos para o diagnóstico. Ponto. Porque você tem, assim, você está coberta de razão. Porque não são eles que vão implementar as ações. Provavelmente vai sair no diagnóstico deles que os líderes não estão preparados para isso. E que até os próprios líderes são, talvez, os principais impactados. Principalmente a média liderança. Sabe? Aquele que é o supervisor, o coordenador, aquele analista ali. Cara, aquele analista... Tá gravando, não posso falar palavrão. Aquele analista, ele tá ferrado. Para não falar outra palavra. Porque ele é líder de terceiro, ele influencia todo mundo, ele, além de ser líder e assumir o papel do gestor dele, às vezes, quando o gestor dele falta, ele tem um papel operacional. Então, sabe? Então, essa média liderança, principalmente, eu tenho dó dessa galera, porque é isso que está acontecendo. Coberta de razão. Tem uma outra mão aí. Engraçado que a Mari é um... eu doido. Agora sim. Michele. Eu tava com a mão velha, gente. Eu sou mestre em mão velha. Eu acho que a Agatha tá na frente, ou eu mesmo. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu queria até fazer um compartilhamento aqui, nem uma pergunta, né? Baseado em tudo que a gente falou aqui até agora. Olha para você ver o número de pessoas aqui. É um grupinho muito seleto. Muito poucas pessoas estão assim preocupadas com isso e de qual que é o limiar, entendeu? Onde que é a linha de corte? Até quanto aquilo é da função, quando aquilo ali é um risco? Como que eu vou diferenciar a questão da empresa do indivíduo? E aí, uma coisa que eu aprendi aí no meu caminhar aí ao longo do trabalho, que conversas difíceis fazem parte da nossa rotina. E eu vejo que tem alguns colegas de trabalho aqui, trabalham no mesmo lugar que eu. E aí a gente tenta evitar muita conversa difícil em prol de quê? De não indispor com meu coleguinha. E isso em todas as esferas, de todos os níveis de uma hierarquia organizacional. E aí o que a gente encontra? Aquele medo de virar e falar não para um líder, igual acho que foi o Gama que comentou aqui. Então, assim, a gente tem que ter a liberdade. Se a gente está aqui hoje para trabalhar nesse lugar, para poder estar fazendo a diferença, se os meus valores estão alinhados com os valores da companhia que eu trabalho. E aí eu vou ver aquele monte de coisa. Porque, assim, quanto mais a gente vai subindo, mais a gente tem que aprender a lidar com o bendito do ego. Porque a pessoa ela não chegou lá de graça. Ela trabalhou, ela dedicou, ela se qualificou muito para poder subir hierarquicamente e assumir desafios maiores. Então, logicamente, a gente tem que ter o tato para poder estar lidando com isso. Mas isso não pode ser um empecilho para a gente virar e falar não. E isso acontece com todos nós. Então, assim, o que eu vejo que traz muita saúde mental para a gente, para todos nós, que pode ajudar cada um. Porque se a gente está aqui hoje, acho que cada um passou por uma dificuldade, por um desafio, está procurando entender como que esse negócio vai acontecer, como que a gente vai operacionalizar isso lá na prática, e aí, para a gente poder encontrar um caminho legal. Conversa difícil, a gente não pode fugir dela. Tem um problema, eu tenho que colocar ele na mesa, eu tenho que ir lá e falar. Ah, meu líder não vai gostar. Eu falei, gente, não está aqui para ser amigo, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho.
Então, assim, profissionalismo com respeito, ele muda muito a vida da gente. Vai incomodar? Vai. Mas faz parte. Então, assim, porque ao longo da carreira, eu perdi muitos colegas que saíram, que não conseguiram continuar no trabalho, que foram para lá por causa de não estar bem, de não estar psicologicamente bem. Quer dizer que é um trabalho fácil? Não. Então, tem questões ali de todos os pontinhos. E aí, para poder finalizar, hoje, antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhava com comércio. Se uma pessoa veio, eu tive um problema com ela comigo, ela foi embora e ela não volta mais. Se eu brigar com um colega de trabalho hoje, amanhã eu tenho que sentar do lado dele e continuar trabalhando com ele. Então, isso ensina muita gente como solucionar esses conflitos, como dialogar, como resolver isso. E para a gente poder fazer isso e conseguir sobreviver, é preciso um pouco de humildade, porque a gente acerta, a gente erra, às vezes a gente passa do ponto, tem que virar para o colega e pedir desculpa, tem que entender que ninguém vai ser igual a gente, ninguém vai gostar do que a gente gosta, cada um tem um jeito diferente de trabalhar, e isso retorna no quê, né? A gente falar de ser humano, de humanidade, bichinho complexo. Então, não é fácil, porém, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente nunca pode deixar de ter uma conversa difícil com um colega, seja o que for, de virar e falar para a pessoa, olha, aconteceu isso daqui, não gostei, vamos trabalhar dessa forma e chegar naquela máxima, né? Tudo aquilo que a gente aceita, a gente merece. Se um líder me manda uma mensagem agora, eu estou fora do meu horário de trabalho, e eu respondo ele, eu aceitei que ele me manda mensagem esse horário. Simples. Só de eu parar de responder fora do horário de trabalho, eu parar de responder @Agatha dentro do WhatsApp, Estabelecer o limite. entendeu? E se um coleguinha vai lá, não fala comigo, vai lá e fala com o meu líder, com a bendita da fofoquinha, o que que você faz? Nossa, é gostoso, você cruza o braço e deixa. Na hora que o seu líder vem te cobrar, aí você deixa de sem fazer de propósito. Deixa o líder te cobrar. Aí você me fala, cara, tô incomodado com essa situação, tô aqui para atender, para poder fazer. A pessoa vem e conversa com você. Pra você me pedir. Vamos combinar um negócio? Eu só faço agora quando você me pedir. Vou te onerar. Meu trabalho é te desonerar, mas já que você tá pegando uma parte que não é sua, eu só faço agora quando fulano te pedir. O próprio líder já vai bater o facão lá na pessoa. Você já conversou com a Agatha? Conversa com ela primeiro, ela que vai resolver. A pessoa nunca mais volta lá. Então a gente, com atitude simples, educa quem está à nossa volta. Para a gente viver bem e a nosso ecossistema ali viver bem. Agatha, concordo com É você. desafiador. É desafiador, mas a gente, a conversa, né, conversas difíceis vem muito atrelado a um ponto que você trouxe que é super importante, que é a tal da segurança psicológica, né? Que também não é simples. Enfim, papo para próximo Ikigai, segurança psicológica. Pois é. E por falar nisso, gente, só fazer... o assunto tá ótimo, né? Fazer aqui uma... Eu mandei aqui para quem está ao vivo com a gente, né? E quiser receber... O seu já anotei aqui, viu, Agatha? A gente não tem mais uma lista, né? Assim, única. Mas quem quiser sempre manter seu nome, né, no convite, eu peço que mande aqui no chat, no Teams. E quem for assistir a gravação depois e quiser, pode colocar nos comentários. A gente depois vai salvar esse vídeo no YouTube, né? E ele fica lá. Inclusive, acho que perguntas também, né, Dani? Tanto aqui quanto lá também, pode interagir, que eu acho que é bom, à medida que a gente for aprofundando, né, e entendendo um pouco mais o tema, pode ser que venham, né, as dúvidas, e, né, assim, eu acho que é importante a gente ter esse canal, inclusive também se tiver sugestões de outros temas, né, a Dani colocou aí a questão da segurança psicológica, eu acho que eu vou até chamar o Gama que estava aqui, ele é um gestor, ele é ótimo para falar sobre isso. Acho que eu vou fazer o convite para ele, tá? E lá no nosso canal também tem, né, bastante temas, assim, tem temas mais técnicos, né? Tem temas mais de soft skills também. Então a gente separou sempre lá, sempre que vocês tiverem, né, quiserem
conhecer um pouco mais sobre algum tema que esteja lá, fique super à vontade para compartilhar também. Eu vou mandar aqui o, o endereço também do canal, só para fazer esse lembrete mesmo, viu, gente? Mas ainda temos tempo, tá? Ô, Beth, Oi. legal é que a gente consiga levantar, né, fazer pelo menos uma enquete com a galera, com esses principais temas, né, igual conversas difíceis. Eu gostei do que a Agatha trouxe, né? Então, assim, a gente realmente tem muita dificuldade, né, sobre conversas difíceis. E tem tantos livros, tem tanta teoria, tem tanta prática, tem tanta, assim, boas práticas acontecendo que a gente poderia trazer para cá também, né? Como forma da gente aprimorar essas conversas difíceis. Então, assim, a gente tentar capturar o máximo que a gente puder dessas temáticas que a gente, de fato, necessita para o nosso dia a dia e levar isso para as pessoas também, uma vez que o nosso objetivo é abranger não só nós, né, empregados da Vale, parceiros, comunidade, enfim. Eu acho que a gente precisa, sim, né, estender essa boa prática e capturar essas oportunidades de trazer temáticas bem diferenciadas para cá, lógico, intercalando aí com as partes técnicas também, que é interessante, que são ferramentas ou metodologias que vão ajudar a gente a trabalhar futuramente com esses assuntos, né? Então, acho que a gente pode começar a levantar aí. Já até anotei aqui. Deve ter técnicas, né? Para ter conversas que a gente aprende muita coisa na marra, né, Agatha? Mas deve ter mais técnicas, né? Então, a gente tem que absorver essas técnicas aí, começar a trabalhar com elas. Aí, assim, ó, tá anotado os temas. Igual eu falei, o de segurança psicológica, eu até arrisco chamar o Gama para ele trazer um pouco para a gente. Deve ter mais pessoas, né? Quem quiser se habilitar também. Mas quem tiver alguma ideia aí de quem que pode ser o facilitador do tema, tá, gente? Manda também, ó. Sugiro tal tema e tal facilitador. Tamo aí. A Dani já tem ideia. A Gurgel é uma excelente facilitadora de conversas difíceis. Olha, e tem tempo que ela não aparece aqui, hein? Vamos querer. Já até tô tomando nota. Todo mundo surfando na onda da Agatha aí, ó. Muito bom. Muito bom. O que mais, gente? Sueli tá digerindo ainda. Os Tiagos não apareceram hoje. Temos 2 Tiagos. Eles vão ver a gravação, tenho certeza. Vão deixar perguntas depois, viu, Dani? Que eu tenho que conhecer esses 2. Que bom, é bom que dá tempo de eu estudar mais também. Zilmara tá caladinha, digerindo também o tema. Tô digerindo. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, mas eu tô gostando bastante do tema, tá? Vocês comentaram bastante sobre a questão da preocupação, né, do líder hoje, que está nas frentes de serviço, se realmente a gente tem aquela segurança psicológica até para estar munindo também os nossos liderados, né? Então, isso tudo, querendo ou não, por mais que se fala sobre segurança psicológica há muito tempo, então agora está muito mais latente com essa revisão da NR01, né? Ontem mesmo eu tive um encontro de líderes na minha gerência e eu achei muito bonitinho da parte do meu gerente. Eu vou até indicar para vocês esses livros aqui, para quem não conhece, A Chave da Virada. Ele conecta muito sobre esse assunto que a gente está tratando aqui hoje, sabe? Ele fala muito sobre segurança emocional, então conecta muito com o que a gente está falando. Eu, particularmente, eu quero aprofundar mais nesse assunto, porque teve uma outra colega que falou que a gente, por conta da rotatividade, tem muitos líderes novos. E eu sou uma líder nova, eu tenho apenas 8 meses na liderança. Mas é um assunto que sempre teve, assim, muito forte dentro de mim, porque eu tenho uma irmã, na verdade, tenho porque ela existiu, né? Dia 4 de janeiro, fez 2 anos que a minha irmã faleceu. Então, ela faleceu exatamente no dia que eu fiz 3 meses de Vale, e eu estava trabalhando numa campanha do Janeiro Branco, né? Então, conecta algumas coisas aqui. Então, algumas coisas que eu vi acontecer dentro da casa dos meus pais, eu via, mas não sentia.
porque ela começou a sofrer um problema que começou dentro do trabalho, e isso potencializou dentro dela, e isso virou uma bola de neve, e que chegou assim, ela infartou, ela faleceu aos 32 anos. Então, é uma história muito triste, e dentro da minha gerência, cresceu o número de mulheres, assim, de uma hora para outra, sabe? Então, enquanto a gente, na época, eu acho que era 5 mulheres, hoje a gente está com 28% do quadro são mulheres, num quadro de 152 pessoas. Então, aumentou drasticamente. E nessas indas e vindas dentro dos banheiros, você escuta muito, né? Porque nós mulheres somos muito comunicativas, né? Então, já vi muitas chorar, se reclamar, falando sobre assuntos que, como a Agnes disse, é assim, são assuntos sensíveis, assuntos difíceis. Então, eu acho que a gente tem que se reconectar e realmente dar aquela virada de chave. E nós, líderes, mais do que nunca, tem que se interar sobre esse assunto, por mais que a gente também é um ser humano, que a gente sente dor, que a gente tem dia que tá assim para baixo também, que a gente está precisando, às vezes, de um colo, de um ombro amigo, de alguém, às vezes, só para nos escutar, porque a gente também é ser humano. Então, é esse momento que a gente tem de se ajudar mesmo, de dar as mãos, e a gente que está na frente mesmo da liderança tem que estar desbravando sobre esse assunto. Eu adorei estar aqui com vocês. Uau, que depoimento, hein? Zilmara, ninguém tá lá aqui, hein? Obrigada por compartilhar, viu, Zil? Você é uma pessoa muito forte, dá muita força pra gente. É muito importante a gente falar, né? Que faz parte dessas conversas difíceis também, né? Que a Agatha trouxe, né? Querendo ou não, abrir o coração também não é fácil, né? Muito obrigada por compartilhar conosco. Ô, Agatha, só um pouquinho. Michele, ela desistiu. Ah, não, agora ela levantou a mão de novo. Vai, Agatha. Eu queria só compartilhar um negocinho pequenininho, porque eu aprendi com um colega e eu acho que vocês falaram depois, e é muito importante. Todo mundo fala que, ai, meu líder tinha que fazer isso, meu líder tinha que fazer aquilo, meu líder tinha que fazer aquilo outro. Primeiro ponto, meu líder não tem que fazer nada. Vamos começar aí já para poder ficar legal. Por que que o meu líder não tem que fazer nada? Ele também é um ser humano que também está em desenvolvimento. Então não quer dizer que ele é meu líder, que ele vai ser melhor do que eu em tudo, tá? E a galera não, às vezes não pensa assim, não enxerga dessa forma. Então, o líder, seja ele qual for, em qual nível hierárquico for, é também uma pessoa que está em desenvolvimento. Vai ter algumas coisas que está mais desenvolvida, vai ter outras coisas que está menos. É um ser humano, tem gaps, tem oportunidades, tem defeitos. Então, às vezes, a gente coloca muito na mão do líder alguma coisa na nossa vida. E a gente não pode fazer isso. Porque é como se a gente estivesse colocando a nossa vida, a nossa carreira na mão de outra pessoa. Ah, mas se meu líder fizer minha vida, fica mais fácil, mas ele vai fazer tudo para todo mundo? Aí não precisa da gente, ele faz tudo sozinho. Então, o líder não tem que fazer nada, galera. Acho que vai de cada um de nós. E ele também tem desenvolvimento, lembre-se disso. Também é ser humano, né, Agatha? Isso aí. Ó, me veio um outro Heitor, protagonismo, hein? não, pode prosseguir, pode finalizar, por favor. Não, perdão, eu que te interrompi, Michele, só porque veio o tema protagonismo da fala da Agatha, eu já vou escrever aqui. Pode concluir, pode fechar. Tem para me falar? Pode ir. Então, era isso mesmo, porque a importância da gente falar sobre protagonismo também. Que às vezes a gente coloca sempre, né, o locus de controle, né, no outro, mas não. É nosso. E aí é um fator de sucesso, né? Onde que a gente coloca o locus de controle das pessoas? Como é que é isso, né? Pode falar. Não, e é isso mesmo, turma, boa noite, né? Eu sou a Michele, minha primeira vez aqui com vocês, e é um tema, assim,
muito importante mesmo, né? Algo que eu também me preocupo e eu tenho visto realmente a importância do tema na prática do dia a dia. E aí eu levantei a mão, abaixei, justamente porque, de alguma forma, o que eu tenho para dizer foi ponderado, e é mesmo nesse sentido da gente cuidar do ambiente, porque é a gente que faz a empresa que a gente está, né? Por mais que, igual a Agatha trouxe, nós somos um grupo bem pequenininho aqui, mas se a gente seguirmos, né, assim, empenhados, a gente muda um pouquinho, muda um hábito, né? Aí, né, Elizabeth até lembrando, a gente muda um hábito, que muda o comportamento, que vai mudar uma cultura. E é muito importante esse tema no sentido de que o líder ele é um ser humano mesmo, porque eu tive uma vivência com um supervisor também que estava adoecido, né? E no momento quando eu procurei, que eu vi que ele não estava legal, fui fazer uma abordagem com ele, e aí ele teve uma crise. E ele me trouxe na crise que ele não queria que eu contasse para ninguém, porque ele tinha medo de ser visto como um fraco. Então, né, qual que é essa visão de um líder também super-herói, mas também de um ser humano, dos tabus que tem relacionado a isso. Então, nós precisamos preparar esse ambiente com a segurança psicológica para que seja um ambiente propício para que as pessoas levantem a mão e peçam ajuda enquanto há tempo, né? E que a gente não contribua o mínimo para que esse adoecimento seja potencializado, né? Bom, excelente, gente. Olha quanta coisa boa, né? E tá todo mundo meio assim pensando, viu, Dani? E eu acho que depois vai precisar de dar uma outra sessão, né, Agatha? Não tá? Acho que foi uma primeira, aí a gente se ajeita, vê como é que tá isso, depois a gente puxa mais alguma coisa nesse sentido. Talvez trazer. Você falou que são quantas armadilhas? 10. 10. Talvez você, numa próxima, pode trazer todas as outras, né? E aí a gente discute essas 4 que você trouxe, para a gente ver se a gente está caindo nessas armadilhas. Eu acho que é interessante. Bons pontos, muito bons. E aí, gente, mais algum ponto? Temos ainda uns minutinhos. Não? O povo hoje está mais calado mesmo, mas é porque eu acho que é o tema, viu? O tema é realmente, né? Mas foi bom demais, Beth. Eu acho que bom. Até para uma primeira, tem gente que está entrando em contato agora, né, com o tema, tem gente que já tem mais experiência e tudo. Então, assim, para mim foi excelente. Quero agradecer todas as contribuições, quero agradecer muito o espaço. Para mim é um presente mesmo tá conseguindo levar um pouco, né, desse conteúdo que é muito relevante e muito complexo, né, e fazendo o meu papel aí, né, de propagar mesmo, né, a importância disso, para que a gente esteja sempre entregue, né, e querendo fazer de verdade, porque fazendo de verdade é que vai mudar esse cenário que a gente está inserido, né? Muito bom. Agradecer muito, inclusive, a Zil, assim, eu acho que esse lugar, assim, né, de você confiar no grupo para trazer uma coisa tão pessoal, assim, poxa, olha que segurança psicológica, né, olha que ambiente seguro, né, para a gente colocar as contribuições de forma livre, de forma e muito contributivo, assim, né, querendo somar mesmo, né, e não se importando de talvez estar trazendo uma vulnerabilidade, que é incrível isso, né? Incrível. Então, e com a generosidade de estar ajudando outras pessoas, né? Então, acho que isso é realmente muito, muito relevante. Muito bom. Gente, agradecer todo mundo, tá? De novo, reforçar que a gente já manda o link também da gravação, para vocês passarem para quem vocês quiserem, tá? Daqui a pouco a gente já sobe para o YouTube. Tem outros temas lá. Só nesse de hoje a gente já anotou 3 temas, que são conversas difíceis, que já vou lá na Fê Gurgel, né? Segurança psicológica, vou ver com o Gama se ele topa, se não. E fiquem à vontade também para sugerir, viu, gente? Pessoas. Sempre vai ter alguém facilitando, né? Mas não precisa ser uma única pessoa. E protagonismo, né? Que chegou aí por último.
sempre deem os temas, né, Mari? A gente está sempre buscando mesmo os temas que sejam relevantes para vocês. Não, de novo, né, reforçando, não é um evento da Vale, né? Apesar de ter bastante pessoas da Vale, a gente sempre chama várias pessoas de várias empresas, que são temas que são relevantes e para pessoas que querem realmente aprofundar né, o propósito de melhorar o Brasil como um todo mesmo, né? Não só, né? Tem uma grande parte de pessoas Vale que acaba que a gente conhece mais, né? Mas não é limitado, né, para o público Vale, é um fórum que a gente faz realmente livre, né, para participação e enriquecimento de todo mundo mesmo, tá? Muito obrigada. Uma ótima noite para todos. E se tiver, né, ao longo dos estudos aí, apareceu pergunta, deixa lá no chat, tá? As perguntas lá no chat do YouTube, que a gente vai subir o vídeo. Tá bom? Aí eu gosto de falar, viu, Dani? Enquanto você estava agradecendo, apareceu um monte de coraçãozinho de palminha, porque depois não fica gravado isso no vídeo, mas é importante a gente pontuar. Arrasou, Dani. Muito obrigada. Oh, Muito bom gente, mesmo. obrigada. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Beijo. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Ótima noite para vocês. Ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchauzinho.